Desoneração da folha de pagamento, também conhecida como CPRB. A CPRB, ela começou lá em 2010 e basicamente é a opção por uma tributação menor sobre o faturamento e não sobre a folha. Então, a empresa deixa de pagar os 20% sobre a folha e passa a pagar um percentual sobre o faturamento. Observação, ela continua pagando CPP, continua pagando RAT, terceiros, os valores que ela desconta. Então, existe aí uma substituição da CPP pela CPRB, tá? Cabe ressaltar que a CPP, quem apura regularmente é o departamento pessoal, com base na folha de pagamento, e a CPRB, quem apura normalmente é o setor de tributos, né, onde ele vai fazer um cálculo lá baseado na receita bruta, que nem cabe a gente entrar nesse assunto, porque uma vez que não é tratado para o departamento pessoal. Para vocês terem uma ideia, a CPRB, ela vem tendo evolução gradativa desde 2010 e basicamente você vai ter ali são alguns setores que hoje fazem parte, né? Salvo engano, são 8. E aí vai entrar hotelaria, jornalismo, cooperativas, construção civil. Porém, antes, o que nós tínhamos era uma apuração logo no início, né? Ou era tecnologia da informação e tecnologia da informação e comunicação. Basicamente foi separado em dois artigos da Lei 12.546, o sétimo e oitavo. O sétimo, serviços, o oitavo, produtos. E nós tivemos momentos em que a CPRB foi obrigatória e outros momentos que ela foi opcional, né? Então, assim, de acordo com o histórico, conforme foi acontecendo, nós tivemos aí uma evolução gradativa. Em 2015, passou a ser opcional definitivo, né? Então, a partir de dezembro de 2015, nós tivemos que a CPRB passou a ser opcional e as alíquotas passaram para 1,5%, 2,5%, 3% e 4,5%, conforme o caso. Mais uma vez, eu reforço para vocês que essa apuração ela é feita no setor de tributos, tá? A empresa pode ter total da receita dela abrangida pela CPRB ou parte abrangida e parte não abrangida. Só que aí eu preciso entender que sempre que eu falo que eu tenho receita abrangida pela desoneração, eu estou falando que vai haver CPRB sobre aquele valor. Quando eu tenho receita não abrangida, eu preciso entender que vai haver contribuição previdenciária patronal sobre a folha de pagamento. Então, para ilustrar, quando a empresa tiver 100% da receita dela, ou seja, todo o faturamento dela for da receita bruta abrangida pela CPRB, haverá substituição total da contribuição previdenciária patronal e naquele mês ela recolhe CPRB e não recolhe CPP, tá? Quando ela tem parte abrangida e parte não abrangida, o que vai acontecer é, haverá recolhimento da contribuição patronal sobre a receita bruta e haverá também o recolhimento da CPP, de modo proporcional, né? Não vai ser sobre a folha toda, uma vez que já houve contribuição sobre receita, né? Então, sempre que a gente falar aqui de apuração de CPRB, uma coisa que precisa ficar muito claro é que assim como nós fazemos no Simples Nacional, em situações em que eu tenho atividades concomitantes, na CPRB eu vou precisar também considerar o cálculo do redutor de alíquota, né? Uma vez que parte da minha receita não é abrangida pela CPRB e eu preciso fazer o cálculo com base na CPP, né? A CPP com base nessa receita. Então, o primeiro ponto é quanto que eu tenho de receita não abrangida. Eu vou dividir pela receita bruta total. Esse índice
vai ser multiplicado pela base de cálculo da minha folha de pagamento e eu vou calcular a contribuição previdenciária patronal referente aos 20%. Então, eu vou pegar um exemplo parecido com aquele de desoneração da folha de pagamento. Imagine que eu tenho receita não abrangida, de Simples Nacional Concomitante, um exemplo parecido. Imagine que eu tenho uma receita bruta total de 50 mil reais, ou lá, de 100 mil reais. E 35 mil reais é receita bruta não abrangida pela CPRB. Então, se você fizer uma conta aí, você vai ver que 35% da receita dessa empresa não está na CPRB. Logo, 35% da base da folha será a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais. Para que a social compreenda essa questão, nós precisamos informar o evento S1280. O que é o evento S1280? O evento S1280 são as informações complementares. Esse mesmo evento que eu mando lá no Simples Nacional Concomitante, eu também vou utilizar quando eu tiver situações de receita bruta, tá? Aí eu vou informar lá o redutor de alíquota, calcular a minha folha de pagamento pós envio dessa informação e ele vai calcular proporcional. Isso em situações que eu tenho desoneração da folha de pagamento, né? E preciso mandar essa informação todos os meses até para que o E-Social entenda. Observação: se eu não mandar essa informação, ao transmitir o encerramento da folha, ele vai calcular a CPP cheia, né? E aí a gente não quer pagar a CPP cheia, uma vez que já está sendo pago parte através de CPRB. Reoneração da folha de pagamento. Então, nós temos a CPRB que ainda está vigente no momento da gravação dessa aula, porém, em 2024, nós tivemos muitas discussões sobre o fim da desoneração da folha de pagamento, até que nós chegamos ao momento que estamos hoje. Em 2024, a desoneração foi mantida por completo, mas a partir de 1º de janeiro de 2025, nós mudamos o cenário, né, para quem é optante da CPRB. Então, a partir daquele momento, ao invés de contribuir sobre 100% da alíquota da CPRB, passou a recolher sobre 80% do percentual da CPRB. Consequentemente, passou a pagar CPP gradativamente, na proporção de 25% da alíquota, uma alíquota que é de 20%, então ela passou a recolher mensalmente 5% sobre o valor da folha a título de CPP. Então, nesse momento, a partir de 2025, o cenário muda e as empresas passam a recolher parcialmente a CPRB, as que fizeram a opção para 2025, e também vão recolher parcialmente CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, até o final do ano, na proporção de 5% da folha. A partir de janeiro de 2025, gradativamente, nós vamos aumentando essa conta, né? 2025 é 80% do percentual da CPRB, 2026 60%, 2027 40%, e 2028 acaba a CPRB de vez e a empresa, os optantes passam a recolher por toda a CPP, né? Então deixam de ter CPRB e passam a ter CPRB. Possivelmente teremos aí o fim de um dos eventos lá da REINF, né, que trata da CPRB. Uma vez que a apuração das empresas que têm desoneração da folha de pagamento, ela deve ser feita em conjunta com o setor de tributos, né? O setor fiscal, que faz a apuração e envio das informações, ou pela pessoa que fica responsável pelo envio das informações da REINF, tá? Para deixar claro aqui, eu coloquei para vocês entenderem melhor, 2024, 4,5% de CPRB, nada de CPP. Isso é um cenário que a empresa contribui sobre 4,5%, né? Que poderia ser diferente. 2025,
3,5% para o mesmo cenário de quem é 4,5%, que passa a recolher 80% de 4,5%, que é 3,5%, e 5% de CPP. 2026 vai aumentando, 2027 e 2028 essa empresa está integralmente fora da desoneração da folha de pagamento. Tá? Então esse é o cenário que nós temos projetado até 2028. Lembrando que nós estamos aí caminhando para o ano político, então possivelmente podemos ter alterações nessas informações, tá? Então assim, isso é o que está hoje, mas não sabemos como vai ser nos próximos anos. Olha só, ainda sobre reoneração, é importante frisar que as empresas que optarem por manter a desoneração da folha de pagamento, fizeram a opção para 2025 em diante, elas precisam firmar um termo de comprometimento para manter, né, em seu quadro de empregados ao longo do ano uma média igual ou superior a 75% dos empregados que ela tinha no quadro do ano anterior, tá? O não cumprimento disso acarreta em ela não poder contribuir sobre a CPRB e ter que contribuir sobre a CPP integral. Então, nesse caso, é importante sempre reavaliar, né? Aqui eu coloquei a opção para o período 2025, mas a empresa precisa reavaliar para cada período se faz sentido manter a CPRB ou não. 13º das empresas exoneradas em 2025 até 31 de dezembro de 2027 não terá CPP, o que é uma coisa interessante. A desoneração parcial não incidirá sobre o 13º a partir de 2025. E em 2028, o CPP volta ao normal e a cobrança normalmente do CPP e extingue, por fim, a CPRB. Beleza?